porque agora nós vamos trazer mais detalhes sobre a visita do ex-presidente Lula ao estado do Piauí, em uma entrevista com o deputado federal Merlong Solano, do Partido dos Trabalhadores. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson. Bom, o que muda, que chave é que se vira, né, na pré-campanha, agora se aproximando da campanha do Partido dos Trabalhadores no estado do Piauí, com a visita do ex-presidente Lula? A vinda do Lula amanhã, ela vem coroar uma estratégia que a gente está seguindo desde o início desse processo, quando começamos a apresentar Rafael Fonteles como nosso pré-candidato ao governo do estado. A ideia é de que nós somos um time no Piauí, que é parte de um time maior no Brasil. Um time liderado no Piauí por Wellington Dias e no Brasil por Luiz Inácio Lula da Silva. Então, apresentamos sempre o Rafael como parte desse projeto, uma parte importante, e o Lula vem ratificar pessoalmente amanhã. Agora não seremos apenas nós aqui, os deputados, os parlamentares, os petistas de uma maneira geral e os nossos aliados, a dizer isso. O próprio Lula amanhã dirá pessoalmente, em Teresina, cidade que sempre o recebeu muito bem, que nós somos parte de um projeto que quer resgatar a esperança no Brasil. Lídia? Chama atenção, deputado, o esquema de segurança, né, que está sendo aí montado em todas as viagens, né, visitas de Lula por todo o país. De fato, há essa preocupação com um possível atentado ao ex-presidente? Sempre, né? Nós vivemos uma época de grave intolerância, até nas relações pessoais. Inclusive, tivemos um caso terrível em Teresina recentemente, né? Briga de parentes resultando em morte de 2 pessoas e mais uma em estado grave. E no campo da política, várias ocorrências. Aquele drone que foi utilizado para jogar detritos sobre uma manifestação do PT, um juiz perseguido em razão de sua postura profissional. Depois, aquele caso da invasão do aniversário de um companheiro do partido lá em Foz do Iguaçu, que também resultou na morte dele, e o agressor também terminou baleado. Enfim, numa situação como essa, e também a ameaça circulando através das redes sociais, e considerando o fato de que o time do presidente da República incentiva a intolerância, desde a época da campanha, quando o seu mote visual de campanha principal era o dedo nessa posição de quem impunha uma arma, um revólver. Então, todo o cuidado é pouco. O Lula expressa um conjunto amplo de interesses. Aqueles que estão contra ele sabem que, nas regras da democracia, dificilmente têm condições sequer de ir para o segundo turno. Então, podem querer recorrer à violência. Daí os cuidados com a segurança de todos nós e do Lula em particular. E nesse particular, deputado, o que o seu projeto, ou o PT projeta, para esse momento da disputa eleitoral no país, da corrida presidencial? Pois é, um evento grande, né? Nós temos feito eventos crescentes, né? Nas visitas que já fizemos às diversas cidades polos do estado do Piauí, nas visitas em cidades específicas, no evento de lançamento da pré-candidatura de Rafael, foi um lançamento muito expressivo. Depois nós superamos na convenção e teremos um evento bem maior agora, com essa presença do Lula. Eu acompanho as vindas do Lula, Evaldo, ao Piauí desde 1979. Eu ainda era estudante, em seguida já me filiava ao PT em 1980. O Lula começou a vir como presidente da CUT. Depois continuou vindo como presidente do PT, como parlamentar, deputado federal e constituinte, depois como candidato à presidência e como presidente. Eu acompanho todas elas. E sempre percebi uma crescente empatia, um crescente estado de espírito positivo entre a população do Piauí e Lula. Mesmo depois dos períodos mais críticos, depois da prisão, depois da soltura? Mesmo depois desse período, eu percebo que o Piauí é um dos estados em que esse resgate da memória do PT é mais forte, tem acontecido com mais rapidez do que em outros estados, e isso se expressa nas pesquisas, através de 2 indicadores, da tranquila maioria que Lula tem em todas as pesquisas sobre o adversário, e na sua enorme capacidade de transferência de votos. Esses 2 indicadores... Ele aproveita até essa oportunidade para perguntar para você que diferenças é que o eleitor vê, que vocês
enxergam entre o Lula dos anos 80 e o Lula de 2002 e o Lula de 2022? Pois é, o Lula dos anos 80 era o Lula mais chegado ao universo do sindicalismo. Ele cumpriu um papel fundamental na restauração da democracia no Brasil, como liderança maior do movimento sindical lá do ABC Paulista, foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, depois presidente da CUT. E, portanto, uma imagem de um Lula mais afeita a um certo setor da sociedade, o setor que ele representava. Na medida em que o tempo foi passando e ele foi assumindo as funções de presidente da República, ou de parlamentar. Parlamentar, já por natureza, tem que expressar o conjunto da sociedade. Embora tenha parlamentares que se dediquem só a um segmento ou outro. Depois, deputado constituinte, esse tem que olhar para o conjunto da realidade. E aí, quando se tornou candidato a presidente da República, em 89, ele ainda tinha muito ainda aquele viés bastante sindical. Daí para frente, ele foi ampliando o seu horizonte e percebendo que para ser presidente da República, você precisa ser capaz de conduzir e de se mostrar como esperança ao conjunto da sociedade. Então, você tem que falar para o conjunto da sociedade uma mensagem que crie certas pontes de entendimento. Existem as diferenças, mas o país tem que descobrir um caminho para caminhar considerando aquilo que une o país inteiro. Eu entendo que é o crescimento da economia, geração de empregos e melhoria da distribuição de renda, porque a concentração de renda é muito grave no Brasil, e melhoria dos serviços públicos. Esses 4 elementos eu entendo que interessam a toda a sociedade brasileira. Deputada, a oposição a Lula, né, e ao PT usa muito ainda o discurso da corrupção, né, e traz sempre ali nas suas falas mensalão e esses episódios Lava Jato que marcaram a política do Brasil nos últimos anos. O grande desafio do PT ainda nessa eleição será tentar dissociar essa imagem que foi criada do partido ligando o PT à corrupção? Nós temos que trabalhar forte isso, você tem toda a razão, Lídia. Sempre que o Brasil elege um presidente mais progressista, a direita conservadora recorre à corrupção como bandeira contra ele, porque é praticamente impossível fazer um governo em que não haja eventos de corrupção. Mas ela trabalha para classificar todo o governo como corrupto, todo o projeto como corrupto. Isso aconteceu com Getúlio Vargas, aconteceu com João Goulart, aconteceu também com Lula. Mas no caso de Lula foram episódios muito fortes. Alguns episódios fortíssimos, envolvendo, sobretudo, aliados. A prisão, depois considerada extremamente ilegal. Eu entendo, Joelson, que nós do PT não temos por que ter medo do debate da corrupção. Eu não tenho medo do debate da corrupção. Veja só, hoje que é a CGU, era apenas uma controladoria sem estado de ministério. Fomos nós que demos a ela o estado de ministério com poder para sortear todos os convênios que ela vai fiscalizar, dando o pente fino. Procurador-Geral da República era um engavetador-geral da República antes do Lula. Passou a ter autonomia para denunciar pessoas do governo. Já voltou a ser engavetador, depois que o PT saiu. Nada contra o governo Bolsonaro prospera na Procuradoria-Geral da República. Lei de acesso à informação da nossa época. O jornalismo tem acesso a informações que viram denúncia de escândalos através da Lei de Acesso à Informação que nós criamos. Portal da Transparência, que dá acesso a todo cidadão às informações sobre os atos do governo, que implicam em gasto de despesa, licitações, também é da nossa época. Autonomia operacional da Polícia Federal. A Polícia Federal nunca teve tantos recursos e recursos humanos e material técnico para trabalhar quanto na época do Partido dos Trabalhadores. Ministério Público se tornou a instituição que com a força que tem, depois do governo do PT. Ele era fraco. Não estou dizendo que fomos só nós que fizemos isso. Mas sem orçamento, nenhuma instituição se torna forte, Alivaldo. E nós fizemos orçamentos que deram condições da Polícia Federal trabalhar, do Ministério Público trabalhar, da Controladoria Geral da União trabalhar e muitas vezes denunciando até gente do governo. Agora, deputado, ontem aqui o senador, o ministro Ciro Nogueira fez um desafio ao governo, ou um desafio direcionado inclusive ao ex-governador Wellington Dias, que os governistas apontassem uma obra em cada cidade ou em qualquer cidade pudesse ter mudado a vida das pessoas ou ter impactado no desenvolvimento do Estado. Como é que o senhor analisa essa crítica? Os governistas estão em débito com o Piauí em relação a obras que possam impactar o desenvolvimento?
Pois é, o Ciro tem um discurso assim, muito tradicional em relação ao desenvolvimento. Acha que o desenvolvimento é cimento. Tem que ter uma ponte aqui ou uma estrada acolá. Essas coisas têm que existir, mas desenvolvimento é muito mais que isso. Desenvolvimento é diminuição da pobreza, é melhoria da qualidade de vida das pessoas. O Piauí tinha, entre as cidades mais pobres, várias do Piauí. A mais pobre do Brasil era aqui, Guaribas. Saiu agora um levantamento referente aos dados de 2019. O Piauí não tem mais nenhuma cidade entre as mais pobres, entre as 50 mais pobres do Brasil. Fruto de um trabalho que começou em Brasília e continuou aqui. O Nordeste teve mais investimentos proporcionalmente do que o Sudeste. O Piauí teve mais investimentos proporcionalmente do que a média do Brasil. A nossa economia cresceu mais, diversos serviços públicos que não existiam foram implementados, que resultaram na melhoria da qualidade de vida da população. A renda per capita do Piauí, que era só cerca de 30% da média nacional, hoje está em torno de 45%. Por quê? Porque o Piauí cresceu acima da média do Brasil em nossos governos. E esse desafio continua, Joelson, porque nós temos que chegar em 100%. Para chegar em 100%, nossa participação no PIB brasileiro precisa chegar a 1,7%. Nós encontramos em 0,4%, hoje está em 0,7%. Precisamos chegar a 1,7%. Por que 1,7%? Porque nós participamos com 1,7% da população brasileira, mora no Piauí. Então, para a gente ter a mesma renda média do Brasil, nós precisamos ter a mesma participação na economia. Proporcionalmente. Agora, bom, falando a respeito da visita amanhã, você falou sobre essa facilidade que o ex-presidente Lula tem de transferir votos. Isto. Qual é a expectativa de vocês em relação agora à candidatura de Rafael Fonteles dentro desse cenário? Muito boa, muito boa. Rafael mostrou, primeiro, a sua enorme capacidade técnica como secretário secretário da Fazenda e presidente nacional do Concefaz, e agora como candidato, né? Também ele na verdade, é petista desde os 16 anos, sempre conviveu com o pai, Nazareno Fonteles, mas não é só por isso. O fato é que ele tem demonstrado uma capacidade de interação com a população que agora ultrapassa o aspecto técnico. Desde o início, o discurso técnico dele foi muito bom, mas ele agora fala com mais sentimento, com mais empatia com a população de qualquer cidade do Piauí onde ele chega. Estamos superando o seu principal problema, que é o pouco conhecimento da população perante a ele, considerando o seu adversário principal, e a expectativa é que ele se saia cada vez melhor e que a gente ganhe no primeiro turno. Eu quero agradecer ao deputado Merlong Solano. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí de hoje. Boa tarde. Boa tarde, deputado.